Olá, meus amados, bem-vindos de volta à nossa lição aí sobre a vida de José. Estamos no finalzinho, gente, está quase encerrando aí as lições sobre a vida de José. Foram aulas incríveis, está sendo aulas incríveis e hoje chegamos na lição da 12ª, que tem por título O Perdão. E isso mesmo, vamos estar trabalhando sobre o perdão, onde José vai então perdoar os seus irmãos, vai se revelar a ele. Aqui nós vamos estar trabalhando na lição bíblica, lá no capítulo de Gênesis, capítulo 45, e tem um objetivo aqui a se cumprir. Qual é o objetivo? Que o aluno compreenda porque precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Ponto central, assim como Deus nos perdoa, nós também precisamos perdoar o nosso próximo. Meus amados, a lição de hoje aqui nós vamos ver que embora os irmãos de José estivessem dispostos a se livrar dele, Deus usou até esse ponto, até essa crueldade para abençoar, José e toda a sua família. Deus usou aquela situação que parecia ser algo terrível, que era algo terrível, para quê? Para colocar em prática o seu plano supremo, ok? Nós vamos ver então aqui na lição de hoje, que Jacó, ele vai ter a sua vida preservada devido a tudo isso que aconteceu com José, José foi levado ali como escravo, foi vendido, mas tudo porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto para se cumprir, ok? Nós vamos ver então que na aula de hoje ali, nós vamos ver a parte da aula passada também, que José estava fazendo um teste, ele queria ver se os seus irmãos tinham o coração mudado, se os seus irmãos continuavam do mesmo jeito ou se eles realmente haviam sido transformados, Então Jacó testou todos eles e eles podem ver que Judá, que antes era aquele que incentivou os irmãos a ser vendidos, ele agora tinha mudado, Ele estava se colocando no lugar do seu irmão Benjamim para sofrer ali a punição, a fim de que Benjamim pudesse voltar e estar ali com o seu pai. Então, o que nós vamos ver aqui na lição de hoje? Que esse ato corajoso de Judá levou José a entender, e a perceber que eles haviam mudado, e que eles haviam mudado para melhor, Então, nós vamos ver aqui que Deus, vai se revelar aqui que Deus enviou José adiante para preservar, ou seja, para preparar o caminho para que a nação de Israel pudesse ali permanecer, pudesse ser preservada diante da fome que iria acontecer. Nós vamos ver aqui então que embora os irmãos de José tivessem sido infiéis para com ele, José graciosamente iria os perdoar, ok? Vamos ver tudo isso na nossa lição de hoje. Então, fica comigo até o final porque a aula vai ser muito emocionante. Tem muitas coisas para nós aprender aqui na lição de hoje, tem muitos ensinamentos aqui sobre o perdão. Lição de hoje, então, nós vamos aprender, Antes disso, vamos aprender a memória em ação, que está no livro de Gênesis, capítulo 50, no verso 20, que diz assim, é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Olha que legal, olha que verdade. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Aqui foi o próprio José que falou para os seus irmãos ali. Está lá em Gênesis 50, verso 20a. Aqui você vai trabalhar a memória em ação com seus alunos, explicando para eles as importâncias de nós perdoar, porque quando nós perdoamos também ali, Deus muda o mal em bem, ok? Então faça aí atividade de memorização, tem na revista para vocês, está aqui a sugestão de como fazer essa memorização, mas você também pode fazer outras ideias aí. Lembrando sempre de que quanto mais você repete, mais fácil é para memorizar. Vamos então para o Explorando a Bíblia, a parte da história de hoje. Vocês estão lembrados do que aconteceu na aula passada? Vocês lembram do que foi ensinado? Vocês lembram qual foi a parte da história em que nós paramos? Pergunte para os seus alunos e veja se eles estão lembrando do que está sendo ensinado, ok? Deixe eles falarem, deixe eles comentarem. Essa parte é muito importante. Depois, então, nós vamos então aqui agora continuar nossa história a partir do ponto que nós paramos, Então, José aqui agora, nós vamos ver que ele já não consegue mais controlar suas emoções.
Nós vimos na aula passada que os irmãos foram levados de volta para o Egito, para a presença ali de José, porque supostamente Benjamim havia pegado a sua taça de prata. Agora Benjamim ia ser colocado como escravo, mas o seu irmão Judá assumiu aquela culpa ali. Judá tomou o lugar que era de Benjamim, pediu para que ele ficasse preso no lugar dele, Ele estava clamando pelo seu irmão, mostrando ali para José que ele havia transformado o seu coração, que ele estava diferente. Diante dessa situação, diante desse momento ali que José estava vendo, José estava percebendo que o seu irmão havia mudado, que ele estava diferente. E então José agora já não estava conseguindo conter as emoções, José estava muito emocionado com o que estava acontecendo ali. Ele já não estava suportando e esconder dos seus irmãos quem ele era. Ele já havia percebido que os seus irmãos estavam diferentes. José então dá um grito e manda todo mundo sair da sala, todos os seus empregados, e fala: saiam daqui, todos vocês, saiam daqui. Todos os empregados saíram da sala, ficou somente José e seus irmãos. Sabe por quê? Porque José agora vai se revelar aos seus irmãos. José estava com o seu coração que não estava aguentando. José estava se derramando em lágrimas. José estava chorando muito, porque José estava ali naquela emoção de rever os seus irmãos, de estar junto com eles, de ver que eles haviam mudado. E eu acho que os seus irmãos não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Por que ele estava chorando? Por que eles estavam ali? Por que tudo isso estava acontecendo? Eles estavam sem entender o que estava acontecendo. Mas José falou para eles: olha, vocês não percebem, vocês não me reconhecem, sou eu, o seu irmão, sou eu. E eles: como assim? Como assim, é meu irmão? E ele falou para eles assim: olha, sou eu, sou José, aquele que vocês venderam. Olha aqui, sou eu, aquele que vocês venderam, que vocês tentaram matar, que venderam. E eles então puderam ver que era José. E ele falou assim: olha, não fique triste com vocês mesmos, foi Deus que fez isso, foi Deus que mandou eu vir na frente para preparar o caminho, E aí José começou a contar para eles tudo o que ia acontecer. José então se expôs para eles, falou assim: olha, não foi vocês que me venderam, não foi vocês que tramaram contra mim, foi os planos de Deus, foi Deus que estava trabalhando a favor de me trazer para cá na frente. Nós estamos há 2 anos de fome, mas ainda tem mais 5 anos, tem muito tempo ainda de fome, de escassez, e Deus me mandou na frente para preparar aí esse momento. Eu sou governador de todo o Egito, eu mando em tudo, eu que preparei tudo, eu que Deus que me trouxe para cá para coordenar tudo isso. E vocês não estão passando fome, não vão passar fome por isso. Então não se preocupem, não foi vocês, foi Deus que me trouxe aqui. Aqui, de acordo com o José ia falando, José estava tão emocionado e chorava alto. As pessoas de fora começaram a ouvir, os céus ouviram, a ponto que foi chegar lá no rei, do que estava acontecendo. E aí o rei então mandou que trouxesse toda a sua família para ficar ali perto deles. Então nós vamos ver aqui que José então consegue perdoar os seus irmãos, José então perdoa os seus irmãos e fala para eles assim: e aí, o meu pai ainda está vivo, O meu pai está vivo? E eles falam que sim, que ele está vivo, E eles falam: gente, eu quero que vocês venham para cá, todos vocês vêm morar aqui para cuidar de vocês, eu vou cuidar de vocês, aqui vocês vão ter alimento, aqui vocês vão ter seus filhos, vão ter suas descendências aqui, e aqui não vai faltar fome, E foi algo muito emocionante. Aqui a gente vê a questão do perdão. Eu amo essa história aqui de José perdoando seus irmãos, porque José tinha tudo para não perdoar. José tinha tudo para não perdoar os seus irmãos, porque foi muita crueldade, mas José entendeu que não era eles que tinham feito isso. José entendeu que era o próprio Deus. Ele viu aqui a palavra do Senhor que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José viu que tudo era um propósito de Deus para algo que estava para acontecer. Então José foi preparado ali para salvar a sua família, para salvar o seu pai, para salvar os seus irmãos, para salvar a nação de Israel. Então ele entendeu e ele pôde perdoar. Quando nós perdoamos, coisas grandes acontecem.
Crianças também precisam aprender sobre o perdão, ensinar sobre o perdão. Quantas crianças guardando mágoa, ressentimentos, quantas crianças crescem com ressentimentos, né? E nós precisamos aprender sobre o perdão. Sabe por quê? O ponto central ali fala que o Senhor nos perdoa, né? Que o Senhor nos perdoou. Por isso nós também precisamos perdoar o nosso próximo. Olha o que diz o Pai Nosso: Pai, perdoa os meus pecados como eu perdoo aqueles que têm me ofendido. Na oração do Pai Nosso também nos fala sobre a importância de perdoar para nós sermos perdoados. José aqui estava perdoando os seus irmãos. Como é maravilhoso ver isso na história. Nós precisamos aprender a perdoar. E o perdão não é porque eu mereço, não é porque o outro merece, não. É porque eu também quero ser perdoado pelo Senhor. Eu preciso do perdão do Senhor todos os dias, então eu também preciso perdoar. Amém? Aqui nós vamos ver então, né, que quando os meninos voltaram então para a casa deles, levaram os mantimentos, José mandou eles voltar, levar os mantimentos, eles foram todos felizes, né, contentes ali, falando para o pai dele que o quê? Que aquele que era ali o governador do Egito, na verdade era José, era o seu irmão. Eles puderam se alegrar, ficaram felizes. Ele contou para o seu pai que ele estava vivo, né, que José estava vivo e que ele era o governador do Egito, que tinha mandado chamar ele. O Jacó ficou tão feliz, tão emocionado, que queria logo ver o seu filho. E ele falou assim, olha, que ele quase desmaiou. E ele disse assim, ó, já chega, o meu filho José está vivo, eu quero vê-lo antes de morrer. Como é maravilhoso saber, né, que Deus usa até situações mais difíceis para nos abençoar. Jacó ia ter a oportunidade de novamente abraçar o seu filho, de poder beijar o seu filho, de poder abraçar o seu filho, que Deus havia preparado, né, e tinha dado a ele vida para ver o seu filho novamente. Né? Isso é maravilhoso. E saber que Deus, ele cumpre as suas promessas. A promessa que Deus fez lá no início. Lembra que lá na primeira aula nós falamos que Deus ia cumprir as promessas, que Deus tinha feito promessas a Abraão, né, que ele seria pai de uma grande nação? O nosso Deus é um Deus que não muda, é um Deus que continua honrando com as suas promessas. Agora que nós chegamos no ponto então, onde Jacó ficou sabendo que o seu filho estava vivo. Olha que maravilha, olha que bênção. E o melhor, saber que ele não tinha mágoa da sua família, que ele não tinha ressentimento, mas que ele agora estavam vendo, né, tudo se cumprir, a promessa de Deus se cumprir. Amém? E aí, será que Jacó vai rever José? Será que Jacó vai ir para o Egito? Será que Jacó vai passar ali, né, a morar no Egito, como José pediu? Agora essa aí é o final da história. Agora é a última lição. Então você não pode perder a nossa última aula, que é o nosso próximo vídeo da última lição, a lição 13ª, que nós vamos falar então o desfecho final dessa história. Será que foi um final feliz? Será que vai acontecer? Então você não pode perder a nossa última lição, ok? Vem comigo para a parte final. Para finalizar a aula, professor, faça uma atividade com seus alunos. Você vai pegar aí, né, um tecido TNT branco e você vai fazer um coração, pode ser um coração bem grande, e você vai precisar levar também uma bacia com água, ou se tiver uma pia, né, na sua sala, você pode estar utilizando essa pia. Você vai pegar esse coração e levar para as crianças assim, para elas escreverem no coração, né, os tipos de pecados que elas cometeram, pecados que elas saibam, e você vai estar utilizando caneta hidrocolor, gente, caneta hidrocolor para você escrever nesse TNT branco, tá? Então, de acordo com o que as crianças vão falando, você vai escrevendo esses pecados. Se elas ficarem tímidas, não saber o que é pecado, você pode escrever, por exemplo, falta de perdão, né? Falar mentiras, falar palavrão. Então, esses pecados aí você vai escrevendo no coração de TNT, desde que eles falem esses tipos de pecados, ok? E aí você pode falar assim, olha, Deus agrada desse coração, esse coração desse jeito, sujo, cheio de pecado, Deus agrada desse coração? E eles vão falar que é claro que não, né? Assim, mas será que tem jeito para esse coração? Será que tem solução para esse coração, né? E aí você vai falar assim, olha, vem comigo, vamos ver o que acontece, vamos ver se tem jeito para um coração que está cheio de pecado, um coração sujo. E aí você vai colocar esse pano dentro da bacia ou dentro do tanque com água e você vai começar a ver que a água vai limpando, né? A tinta da caneta vai soltando ali, você vai esfregando, ele vai saindo. E você vai dizer então que sim, que tem jeito, né? Ele vai explicar para eles que o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Quando nós nos arrependemos e pedimos perdão,
o Senhor perdoa o nosso pecado e transforma o nosso coração. Ele purifica o nosso coração, deixando o nosso coração limpinho novamente, ok? Então você vai explicar que na lição de hoje nós vimos que José perdoou os seus irmãos, pois ele viu, né, que eles estavam mudados e arrependidos. O Senhor Jesus, o nosso Deus, também nos perdoa quando Ele percebe que nós estamos arrependidos dos nossos pecados. Quando nós mudamos de vida, Ele também nos perdoa, ok? Finaliza então ali ensinando que Jesus pode perdoar os pecados e delas, né, os pecados delas, e faça uma oração pedindo para que eles façam isso, né, para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Então, essa é a ideia da oficina criativa de hoje. Algo muito interessante, bom demais para você fazer aí com as crianças, para ensinar sobre a importância do perdão e do arrependimento, né? Não só de pedir, não só de perdoar o próximo, mas também de pedir perdão a Deus sobre os nossos pecados, para ter o nosso coração transformado. Amém? Gostou da aula de hoje? Eu amei essa lição sobre o perdão. Espero muito que você tenha gostado. Você também pode fazer outras dinâmicas sobre o perdão, pode fazer outras atividades sobre o perdão. No meu canal tem atividades, tem dinâmicas sobre o perdão, que você também pode estar fazendo para implementar aí a sua aula, deixando ela mais dinâmica e interessante aí com os seus alunos, ok? Gostou? Então vem comigo para a lição final. Chegamos na última lição agora, é a lição final, a 13ª lição que nós vamos ver a partir de agora. Então vem comigo para a nossa próxima aula.